Bom dia, meus amores, bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês. Eu quero dizer a vocês logo cedo, esta manhã, para mim é cedo, viu? Eu acabei de acordar. Ontem demorei a dormir e acordei quase agora. Estou aqui para deixar uma palavra para teu coração. Mas primeiro eu quero dizer a vocês que eu amo vocês em Cristo Jesus. Irmãos, ontem eu estava vendo os comentários. Eu chorei quase o tempo todo que eu estava assistindo os comentários de vocês. Eu me senti como aquele jovem que escreveu o Salmo 126. Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ontem eu vendo os comentários, eu fiquei igual esse jovem. Por isso estamos alegres, porque o Senhor mudou a sorte de seu povo. Eu não sei, minha irmã, se você conhece o Salmo 126. Foi um jovem, que escreveu. Um jovem escreveu esse salmo, de tão alegre que ele estava quando Deus, depois de 70 anos do povo escravizado na Babilônia, ele restaurou o povo. E ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grande coisa o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eles ficaram como quem sonha, irmãos, porque eles não esperavam que o Senhor ia restaurar ainda a sorte dele. Depois de tanto tempo, depois de 70 anos ali na Babilônia, eles já tinham perdido a esperança do retorno para a sua terra. E depois de 70 anos, o Senhor restaurou o povo, a sorte deste povo. Eles já estavam, irmãos, sem esperança. Eles diziam: estamos mortos. Aí Deus manda dizer a eles: vou tirar eles da sepultura. Em Ezequiel 37, Deus manda dizer para seu povo: eis que eu vou tirar este povo da sepultura. Aleluia, Jesus. Porque Deus falava que ia tirar ele da sepultura? Porque eles comentavam: estamos mortos, não temos mais esperança. Irmãos, é assim. Quando nós perdemos a esperança, ficamos espiritualmente mortos. Mas Deus manda dizer a eles. Eles diziam assim: nossos ossos já secaram. Pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Então essa era a fala do povo no asilo da Babilônia. Então Deus disse para Ezequiel, para que Ezequiel profetizasse para ele e dissesse: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então eles estavam ali, irmãos, bastante tempo, mas eles estavam debaixo de uma promessa que Deus ia trazer eles de volta para a sua terra. Mas e tantos 70 anos, irmãs, para quem está vivendo fora da sua terra, quem está vivendo numa terra estranha, escravizado, tendo que dar satisfação
de tudo que faz. Ele já dizia, nossos ossos estão secos. Eu não sei se muitas vezes você já se sentiu assim. Porque há 20 anos atrás eu me senti assim. Até que um dia o pastor perguntou, como é que você está, irmãos? Eu disse, eu estou igual os ossos do vale, eu estou igual os ossos do vale de Ezequiel, Ezequiel 37. Porque muitas vezes, irmãos, nós não sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós não sentimos o Espírito Santo na nossa vida, ficamos assim como esse povo, mortos espiritualmente, perdendo a esperança de um renovo, de uma restauração. Porque muitas vezes, nessa época que eu falava, eu ainda não era batizada com o Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Nessa época eu ainda não era batizada. Então eu me sentia assim como se fosse os ossos do vale mortos espiritualmente, sequíssimos. Quando nós, irmãos, nos afastamos de Deus, ficamos como esse povo, seco, sem sentir a presença de Deus. Eu tenho mais uma palavra para você deixar essa manhã no teu coração. Deixa que fala, irmãos, sobre a fome que houve em Israel. Diz assim, sobrevindo uma fome, além da primeira que já tinha havido nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então você que quer mudar, talvez mora em casa alugada ou quer vender e quer alugar, Deus está dizendo, vou te mostrar a terra de onde tu vai. Preste atenção. Presta atenção à palavra, porque muitas vezes Deus fala comigo e com você em sonho. E Deus está dizendo a você, vou te mostrar a terra. Tu vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Aleluia, Jesus. Deus disse para Isaque não ir para o Egito, porque ele ia mostrar a terra onde ele deveria habitar e crescer. E Deus disse a Isaque, eu serei contigo, te abençoarei, e a tua descendência. Deus fez uma promessa que ele não ia só abençoar a Isaque, mas que ele ia abençoar toda a sua descendência. Darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como estrelas dos céus. Te darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então a promessa de Deus para Isaque, além de ele abençoar Isaque, ele prometeu que ele iria abençoar toda a sua descendência. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Portanto, perguntando-lhe o Senhor daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer minha mulher, para que dizia, se ele consigo os homens do lugar. Eles diziam consigo mesmo, né? Os homens do lugar não me mate por amor de Rebeca, porque Rebeca era muito formosa de aparência.
Então, Isaac, nós vemos que ele repetiu o mesmo erro do pai dele, dizendo que Rebeca era sua irmã. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente, a Bíblia diz que, ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse-lhe Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Aleluia. Semeou, a Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Então, no começo, quando Isaac chegou para morar na terra dos filisteus, ele não tinha nada. Então o próprio rei disse, fica aqui conosco. Mas quando prestaram atenção que ele estava crescendo, que ele estava enricando, levantou-se a inveja e começaram a entulhar os poços que Abraão tinha cavado. A Bíblia diz que a bênção, eles achavam que as bênçãos estavam nos poços que ele estava enterrando. Mas Deus tinha uma promessa sobre Abraão e sobre Isaac. E ele disse, te abençoarei e abençoarei a toda a tua descendência. Então a bênção estava com Abraão. Não importava, irmã. Não importava se eles tivessem enterrado os poços. Disse-lhe Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam poços de água nascente. Então, irmãos, a Bíblia diz que cada vez que Isaac cavava poço, aquele povo estava implicando, enterrava os poços. Porque sem água, irmão, ninguém consegue viver sem água. Então eles queriam, estavam com tanta inveja da riqueza que Deus tinha dado para Isaac, que eles queriam que ele não crescesse mais, não prosperasse, porque eles achavam que eles estavam prosperando por causa da água. Não, irmã, eles estavam prosperando. Isaac prosperava por causa da bênção que estava sobre ele. É tanto que diz aqui no 21. No 20 diz assim, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa disso contenderam de novo. Recebeu o nome de Sidina. Então Isaac, partindo dali, cavou ainda outro poço e com esse não houve mais contenda. O inimigo desistiu. A Bíblia diz, irmão, sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá depois.
Aqui houve uma resistência. Cada vez que o inimigo fechava os poços, ninguém contendia, ninguém dizia nada, afastava, mudava de lugar e cavava outro poço. Porque eles pensavam, irmãos, que fechando os poços, aterrando, Isaac não ia mais prosperar. Foi a inveja, o olho grande, queria destruir a vida de Isaac. Mas a Bíblia diz que Isaac se afastou para o deserto, cavou outro poço, plantou ali e cada vez mais se multiplicou. Irmãos, se você está debaixo de promessa de Deus, não adianta fechar os poços. Não adianta fazer como fez os irmãos de José. Lá vem o sonhador e tomaram a capa de José, achando que a promessa de Deus estava na capa. Jogaram José no poço, sabendo ele que a partir daquilo que eles fizeram, jogando José no poço, estava começando o propósito de Deus na vida de José. Estava começando a caminhada de Deus em rumo ao trono. Eles ajudaram a José, tomando-lhe a capa. Tomaram-lhe a capa para impedir os planos e propósitos de Deus na vida de José. Amém? Eita glória, eu deixo essa palavra para você esta manhã. Aleluia, Jesus. Pai amado e querido Deus, eu agradeço a vida de vocês. Que Deus continue abençoando todos vocês. Agradeço por cada comentário ontem à noite, por cada irmã que me segue. Agradeço pelo carinho de vocês. E agradeço pelo meu Deus que me colocou aqui todo dia para falar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo no teu nome todos os inscritos deste canal. Abençoa os inscritos, abençoa aqueles que ainda vão se inscrever. Restaura as famílias, responde os pedidos de oração, meu Pai. Liberta os que estão no vício do álcool, das drogas. A Bíblia diz que eu vi uma palavra ontem do pastor Cláudio Duarte dizendo assim, que Deus não restaura família, que Deus restaura pessoas. Ele restaura pessoas. Então eu peço a Deus que restaure a vida dos maridos que deixaram as suas esposas. Peço a Deus que restaure, transforme, liberte a vida destes homens que deixaram as suas esposas. Também eu oro pelas mulheres que deixaram seus esposos, suas filhas, sua família, que o Senhor venha restaurar, venha abrir os olhos espirituais, que o Senhor venha tirar a cegueira dos olhos dos maridos que deixaram as suas esposas atrás das peninas. Que o Senhor venha abrir os olhos dele, espiritual, tirar aquela cegueira, tirar a máscara que Satanás colocou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também oro para que Deus venha te abençoar a vida financeira, a vida espiritual, abençoar os que vão fazer concurso, abençoar aqueles que estão pedindo uma direção, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar direção. Oh, aleluia, Jesus. Pai, eu te peço esta manhã, cura os enfermos. Liberta os que estão, meu Pai amado, com depressão, angustiado, triste, desanimado, que o Senhor venha ser o consolo deles. Oh, aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, dá vitória aos que estão com causa na justiça. Coloca esses papéis na frente do juiz. Aqueles também, meu Pai, que estão com papéis para fazer cirurgia e essa cirurgia que não sai, que o Senhor venha colocar esses papéis na frente dos médicos para liberar essa cirurgia, Pai. Aqueles que vão fazer concurso, que o Senhor abençoe. O Senhor abra o entendimento, fortaleça. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe esta manhã, minha irmã, sua casa, a sua família.
Que Deus abençoe as criancinhas. Como eu disse hoje, irmã, cuida das suas crianças, cuida dos seus filhos, minha irmã. Não deixe os seus filhos com ninguém. Para onde você for, leve os seus filhos inocentes. Que Deus abençoe hoje, irmã, a tua casa, a tua família. Que o Senhor venha te dar vitória em todas as causas na tua vida. Que Deus te abençoe esta manhã. Amém?